lá, né? Muita gente pediu pra mim começar a contar a minha história. Vou começar por partes. Teve uma época que eu morei no Maranhão, uma época no Pará. E aí eu vim aqui pro DF, uma historinhazinha ali em Goiânia. E fiquei mesmo em DF. Como assim, por partes, né? Então assim, eu já tenho um outro Instagram, mas eu comecei isso aqui do zero. E também tô no YouTube, né? No canal que eu tinha no YouTube. Mas isso eu nunca tinha pegado assim em detalhes. Então agora eu vou fazer por detalhes, né? Ainda mais que eu tô lutando pro meu sonho continuar vivo, né? Que Deus foi me dando as orientações e eu estou lutando. Então assim, essa é uma parte da minha vida, dos meus... Desde quando eu tava na barriga da mamãe até os 7 anos, 8 anos ali de idade, que eu tinha até bloqueado da minha mente. Só que às vezes quando eu consigo um tormento, às vezes volta, né? Mas eu estou me sentindo agora bem, que eu posso contar. E que a minha vida, né? E sirva, quem sabe, para encorajar outras pessoas, né? Ver outras pessoas. Então, vamos lá. Meu nome é Maria Irailde Silva. Nasci no Maranhão, estado do Maranhão, na cidade chamada Itapecuru-Mirim, né? Tenho a minha mãe, né? Minha mamãe. E eu tenho... Somos três irmãs. A minha mãe, ela tem 3 filhas. Ela tem a mais velha. Ela tem a do meio, que foi a que faleceu. E ela tem eu, que sou a caçula. Ela teve 3 filhos, não teve outros filhos. A mais velha era filha dela e de um outro homem. E a do meio, que é a que faleceu, e eu somos filhas do mesmo pai. Algumas partes, assim, desde o início eu não lembro muito. Quando eu chegar na outra parte vocês vão entender, mas assim, só ouvindo um pouquinho. Eu só vim conhecer, saber mais ou menos como foi, porque assim, acho que minha mente tinha bloqueado, que minha mãe foi me explicar. Foi quando eu tinha lá pros 14, 15 anos de idade que minha mãe veio me contar, né? Que quando ela me teve, a família do meu pai e meu pai, né, verdadeiro, disse que eu não parecia com eles, que eu não era filha deles, né, quando eu era bebezinha de colozinho, que eu não era filha deles, porque eu nasci assim branquinha, apesar que meu cabelo tá dessa cor, mas meu cabelo, eu tenho uma foto minha com buchão assim. Meu cabelo era assim, era bem loirinho, eu era branquinha mesmo, assim, branquinha. Eu vinha, e a família do meu pai descendente de indígenas, assim, bem morenos, assim, negros, traços, assim. Eu não tinha os mesmos traços, então eles falaram que... E já a minha outra irmã do meio tinha, né? Então, falaram que eu não era filha dele, que minha mãe traiu ele e tudo mais. E eu não sei se na época ele já era atordoado, né? E disse que minha mãe... com ele comigo nos braços, correu atrás dela, dentro de que eles moravam, nessa época eles moravam no interior. Apesar que eu nasci na cidade, eles moravam assim no interior, Botafogo, uma coisa assim, no interior. E ele correu atrás dela com espingarda e tudo mais, ela comigo nos braços. Isso ela me contou depois, né, que a gente teve uma reconciliação. E aí a minha irmã, né, que é a filha dele, ficou com ele, e a irmã mais velha e eu ficamos com a minha mãe. E aí minha mãe, eu me lembro vagamente que minha mãe tinha tipo um salão, que era pequenininho, acho que eu tinha 2 anos de idade, não sei, um ano e meio de idade, 2 anos no máximo. Que minha mãe tinha um salão, que ela atendia as mulheres e tal. E eu lembro que tinha uma crechezinha que eu ia, e minha mãe contava que quando eu chegava dessa creche, eu perguntava se a comida tava pronta e tal. Mas assim, é tudo muito que um vulto, sabe? Muito que coisa assim na minha cabeça, tipo, minha mãe tipo contou e eu fui tentando assim imaginar, mas eu não lembro, né, muito dessa época, né? E agora o que eu lembro mesmo é que a minha mãe, ela saiu, ela foi embora. Eu fui entender muito tempo depois, eu era muito criança, então ela foi embora, mas da minha avó, de parte de mãe, né? E eu fiquei com a minha tia. Ficou com a minha tia, a minha irmã mais velha e eu, né? E com essa minha tia,
irmã da minha mãe, eu lembro que eu estudava, que eu ia pra escola com aqueles caderninhos de R$ 1. Sabe quando a gente vai naquelas quitandinhas, tem aqueles caderninhos de R$ 1 que até compra pra fazer anotação ou pra fazer cigarro mesmo, né? Que eu lembro essa escola um caderninho de R$ 1, as roupas trapilhos mesmo, maus trapilhos, mas eu gostava muito de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, eu fui muito interessada por estudo, sempre aprendi tudo muito rápido. Então, assim, na turma eu lembro que eu era muito avançada, né? E eu também amava matemática. Na verdade, até hoje eu amo matemática, amo coisas assim que me façam pensar, pra mim correr atrás, pra resolver aquilo. Eu amo esse tipo de coisa, né? Eu me desafio com isso. E aí tinha uma professora de matemática que ela gostou muito de mim, que ela nem podia ter filhos, que ela cuidava muito de mim. Inclusive ela me levava pra casa dela, levava lanche pra mim na escola, então eu amava ir pra casa, ir pra escola pra comer, né? E com essa minha tia, eu sofri muito com ela. A minha irmã mais velha e eu sofremos muito com ela. A gente passou muita fome, passamos muita necessidade. Ela tinha o filho dela, a criança tinha lá o prato de comida, a gente olhava e se a criança oferecesse pra gente ou se a gente pegasse, ela batia. Na gente e na criança, né? No filho dela. E lembro também que uma vez ela me deu, né, pra uma moça que já tinha filhos muito grandes, ela me achava muito bonitinha e essa minha tia me deu pra ela. E os filhos não gostavam de mim porque a mulher me tratava com muito carinho, aquele negócio assim que fala assim, né, filha sua. E aí me maltrataram e eu consegui que alguém conversasse com a minha irmã mais velha e contasse. Minha irmã mais velha foi lá e me buscou, né? E também teve... Tentando lembrar aqui das coisas assim, porque assim como eu era muito pequenininha, né? E teve... Na frente da nossa casa que a gente morava, tinha uma moça que ela tinha acabado de ganhar um neném, né? E ela falava assim pra minha irmã... lavar ali as roupinhas, a minha irmã mais velha lavar as roupinhas, cuidar ali, ajudar a cuidar do neném. E ela sempre fazia mingau a mais, né? Que ela dava pra gente comer, dava um dinheirinho ali pra minha irmã, né? Pra gente comprar as coisas, mas nunca ficava com a gente. E eu lembro também que tinha hora que a gente brincava com nossa tia, tinha hora que a gente também brincava com o filho dela, mas a gente não tinha aquele amor, eu não sei o que acontecia. Tinha hora que minha tia era muito ruim com a gente, tinha hora que ela era boa. Então assim, minha mente bloqueou muita coisa, sabe? E eu lembro que que eu sentia fome, comia barro, comia raiz de planta, comia tijolo, né? Dormia com fome, com coisa roncando. Doía mais quando era final de semana, né? Que não tinha aula na escola, nas creches e na escola. E e lá na escola eu tinha a comida pra comer e tinha a professora que gostava muito de mim. Que às vezes até depois da escola ela me levava pra casa dela, né? Então assim, é tudo muito... Muita coisa minha mente bloqueou. Mas assim, o pior acontecimento mesmo foi quando eu tava já com uns 7 anos. Eu lembro que foi a primeira vez que os meus avós, o pai, né, tanto a mãe como o pai do meu pai, né, eles foram lá na casa da minha tia me visitar. E com eles foi um primo meu, né. E nesse acontecimento, esse meu primo me violentou sexualmente, né. Eu tinha 7, eles tinham que 13, 14 anos. E eu contei para os meus avós, contei para minha tia. Lembro assim de ter conversado com a minha irmã, mas
Ninguém acreditou comigo. E aquilo dali ficou muito na minha alma, sabe? O Maranhão tem suas exceções, tem suas exceções, mas o Maranhão, ele é ele é muito desumano para as mulheres e às vezes até para as crianças, né? Ele é muito desumano. Tem suas exceções, tem, mas é muito desumano. E ainda mais esse povo que eles vivem no interior, né? E na época eu já tava na cidade com essa minha tia, cidade pequenininha, mas era cidade, né? E sempre aquela coisa ali, né? Isso é brincadeira de criança. Tipo, interpretou errado, né? Que não sei o que. E esse foi o contato que eu tive com os meus avós de pai, né? E com alguém lá da família do meu pai. Não tinha. Eu lembro até que uma vez eu fui nesse interior, né? E eu acho que eu tinha 3 anos, eu era 4. Fui no interior. Acho que um tio meu tinha me levado. E aí disse que eu lembro que eu passei, acho que foi, não sei se foi uma semana lá. E o meu avô gostava muito de mim. Ele falava que eu parecia com a mãe dele, que era índia, só que ela era branca, tinha os mesmos traços que eu. Então, é porque assim, muita coisa na minha memória saiu. Então assim, eu tento não voltar mais atrás, sabe? Mas eu lembro que eu passei uma semana lá e fui nesse interior e tinha aquelas casas de paiol, que chamam de paiol, né? E eu coletei arroz, gente. Eu colhi arroz, eu pilhei arroz, eu plantei mandioca, eu colhi mandioca, eu fiz farinha. Foi uma semana ali de muito aprendizado e saber que a vida não é fácil. Plantei quiabo, colhi quiabo, pesquei até de tarrafa, pesquei caranguejo. Tipo assim, eu tive muita experiência de gente mesmo trabalhadora, de roça mesmo. E eu lembro, o nome do meu avô é Churão. Vou chamar de Churão, mas eu acho que é Raimundo. Mas eu acho que o nome dele era Churão. Acho que eu tinha 4 anos, 5 anos no máximo. E ele foi um que me deu ali um carinho, sabe? Assim que eu tô lembrando. Foi um que me deu um carinho. E me ensinou durante uma semana que eu passei ali com ele e tudo mais. E foi onde eu tive um pouquinho de contato com a minha irmã, né? Minha irmã do meio, que é a que faleceu. E que eu vi meu pai, só que eu não lembro da fisionomia dele, né? Nessa época eu não lembro. Eu só sei que eu mais a minha irmã começamos a brigar e a gente falava assim uma pra outra: não, mamãe vai me buscar, mamãe vai buscar eu, vai buscar eu, vai buscar eu. E aí eu lembro dele ter vindo com muito ódio, muita raiva, né? E pegou nós dois assim pela mão, levantou e claro que não tinha cinto, essas coisas. Era aqueles pegavam um mato mesmo, um gaio assim, batia, tacou o pé e nós duas, né? Pegou mais em mim, eu era branquinha e tudo mais. Eu sei que as minhas costas ficaram toda cortada. Minhas costas ficaram tudo muito cortadas. E aí a minha avó, Viriça, é o nome dela, minha avó Viriça, eu lembro dela passando sal grosso nas minhas costas, né? Eu dizendo que tava ardendo. E aí a minha mente não lembra mais o que aconteceu, sabe? Eu não lembro mais o que aconteceu. Eu sei que eu já me encontrava já na cidade, por causa ela tinha voltado. E eu lembro da minha tia mandando recado pra alguém que não tinha material, que eu não tinha material pra ir pra aula, que eu não tinha roupa, que eu não tinha sandália. E aí, tipo, pouco tempo depois, a minha avó com meu avô e esse meu primo foi até lá na casa da minha tia, né? Levou algumas frutas, algumas coisas, foram lá me ver e teve esse acontecimento, né? Eu não lembro em detalhes como aconteceu. Eu só sei que eu fui entender o que era isso quando eu já estava bem maior, né? Que eu fui entender e que realmente eu vinha a sofrer, né? Então hoje eu falo,
hoje eu falo sentindo aquela, assim, sentindo aquela dor que a gente tá sentindo aquela dor, mas que eu já liberei perdão, sentindo aquela dor, porque hoje eu já entendo. Naquela época eu não entendia. Então, assim, talvez, eu até posso falar assim, talvez quando eu contei pro meu avô, pra minha avó, até pra minha tia, ou pra outra pessoa, eu posso ter falado assim, achar que é brincadeira de criança. Porque, tipo, uma menina de 7, um de 14, 15, 16, né? Não, é coisa de criança. Porque eu lembro também quando eu fui lá nesse interior, era normal as meninas sentarem. Na época, pra mim hoje eu não vejo normal as meninas ficar sentadas no colo do tio, ficar sentado no colo dos primos, ficar deitado dentro da rede, e a rede se movimentava, e pequena. Vocês entenderam, né? Então, assim, essa minha época do Maranhão, que foi de 1 ano até os 7 anos, foi. É isso, né? Que eu me lembro. Tem hora que vem uma coisa ou outra e tal. Vem mais quando. Às vezes quando eu tô assim muito. Tipo, por exemplo, essa fase que eu tô passando, né? Às vezes desses trecks, essas coisas, às vezes eu sonho. Vejo algumas imagens, alguns sonhos, algumas coisas acontecendo. Vejo eu quando era criança. Só que depois eu acordo, pra mim é um sonho, porque acho que ainda tem muita coisa ainda no meu mental, sabe? Que eu achei muita coisa que a minha mente bloqueou. Eu já fui quando eu era mais nova, né? Eu fui em psicólogo, eu usei algumas medicações. É, quando eu vou assim, tô muito atordoada, que eu converso com alguma amiga que é psicóloga, uma coisa, ela diz, Maria, você tem que ir mais a fundo. Só que eu tô naquilo de me apegar com Deus, sabe? Então, e aí, depois disso, eu lembro de eu ter conversado com a vizinha que morava na frente da casa da minha tia. Aí eu contei pra ela. Eu acho que ela mais adulta falou assim, não, isso não tá normal. Eu sei que ela conseguiu o número contato, não sei se foi da minha avó, se foi da minha mãe. Acho que ela conversou com um, com outro, que foi atrás, conseguiu o contato da minha avó e da minha mãe. Eu só sei que demorou pouco tempo, chegou a minha avó na casa da minha tia. Chegou a minha avó na casa da minha tia. Sabe que maranhense é bruto, né? Dizer que ela pegou uma ripa e dá-lhe taca. Sei que vizinha com o Diego, não sei o que mais. E aí eu lembro da gente. Acontece várias coisas assim, eu não lembro muito. Eu sei que a gente já tava dentro do trem. Do trem, saindo do Itapecuru, né, Maranhão, já pra ir pro rumo do Pará. Porque até falou pra mãe que. Ela falou pra mim, mas é minha irmã, que é a nossa mãe, né? Tava esperando a gente lá no Pará. Que ela morava lá no Pará, que ela tinha casado. E ela tava esperando a gente. Foi só eu e minha irmã mais velha. A minha irmã do meio, né, que é a filha do meu pai, não tinha contato muito com a gente, não falava muito com a gente. Eu tinha visto ela na época que eu fui lá no interior, né, com assim, uma semaninha lá, mas não tinha muito contato, né, não tinha. E nós três éramos distantes, né. Então, essa foi a minha fase, de 1 ano até os 7 anos, ali pra completar 8, lá no Maranhão. Talvez assim fique complexo pra vocês, mas assim, eu não consigo lembrar muita coisa, sabe? Realmente eu não consigo lembrar. Mas assim, o pouco que eu lembro foi o que eu falei aqui pra vocês. Tô tentando raciocinar, mas não lembro mais coisas. E eu até sou grata a Deus por isso, né? Porque apesar que teve isso do abuso, né? Eu não sei se eu passei mais sofrimentos com a minha tia, eu não sei se ela foi mais maldosa comigo, além de ter deixado eu passar fome, né? Ter até falado assim pro filho, pra ele não dar comida pra gente, que ela batia tanto nele como na gente, deixa a gente vestir maltrapilhos enquanto o filho dela tava todo bonitinho, arrumadinho. E olha, hoje eu sou da casa de Deus, sabe? Tô firme e forte na fé.
Às vezes acontece alguma coisa, eu não consigo ir pra igreja, mas eu tô sempre ali em oração com meu papai do céu. Mas na época a minha tia, ela era acho que ela é da igreja do véu. É da igreja do véu que ela era. E, e sempre ela tava lá, ofertando, né, e tudo mais. Mas Deus sabe e Deus tem um propósito porque acontece com cada um, né? Então, essa é a parte da minha vida de 1 ano aos 7 anos morando lá no Maranhão, né? Acho que eu não esqueci mais não, porque realmente eu não consigo lembrar muita coisa, sabe? Apesar que eu tô nesse momento de estresse, nas coisas que eu tô passando, às vezes eu tenho muitos sonhos, eu tô tendo assim, às vezes muitos sonhos que quando eu era da minha infância, né? Tava lá na minha infância, mesmo morando no Maranhão. E eu tenho orado muito a Deus pra não deixar mais eu ter esses sonhos, porque eu não quero, né? Tipo, voltar pra aquela época. Eu quero viver o agora e tudo mais. Então é isso. E aí a outra parte que eu vou gravar é quando eu tava chegando lá no Pará, né? Com a minha mãe, o marido dela, né? Que é meu padrasto, e a minha avó. Então é isso.